primeiro vídeo nós estávamos falando a respeito, de duas moças que estavam pregando lá em Jerusalém e foram rechaçadas e foram humilhadas, tiveram que sair, se afastar, porque os judeus, principalmente os ortodoxos, não estavam gostando nadinha do nome de Jesus Cristo. Elas estavam pregando o nome de Jesus e foram humilhadas e tiveram que se retirar, chamaram a polícia e elas foram embora. Este é o segundo vídeo, continuando aquele primeiro vídeo. Nós estávamos falando da espiritualidade de Abraão e que o verdadeiro judeu, como o apóstolo Paulo pregava, é aquele judeu que é circunciso no coração e não na carne. Judeu na carne, pagão na carne, ou seja lá quem for, a raça humana. Todos os seres humanos são iguais. Na carne não há diferença nenhuma. Todos são pecadores e todos estão destinados a uma condenação eterna, se continuar na carne. Então a carne não importa. Seu pai é aquele, sua mãe é aquela, quem foi seu pai ou sua mãe, sua descendência, não importa. O que importa é a nova criatura, a espiritualidade que você vive. O que importa é a conduta, o comportamento. É como você trata o seu irmão, sua irmã. O que importa é a espiritualidade de Abraão. É isso que agradava a Deus. O que agradava a Deus? O comportamento, a atitude de Abraão. A espiritualidade dele, o temor de Deus. Ele guardava os mandamentos no coração. Sim, era um homem irrepreensível, um homem íntegro, um homem santo, um profeta do Altíssimo. Ele tinha um comportamento exemplar, se tornou pela justiça, pela sua espiritualidade, se tornou pai na fé de todos os judeus e cristãos que guardam os mandamentos de Jesus Cristo, que receberam Jesus como Messias, Filho de Deus, e foram transformados e batizados no Espírito. E perseveram, guardando os mandamentos do Messias, Jesus Cristo, Novo Testamento. Esses são os verdadeiros judeus. Então, não importa quem seja você, se é filho desse ou daquele outro, não importa a sua cor, sua raça. O que importa é que você tenha essa espiritualidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, de Jesus Cristo, dos seus discípulos, a espiritualidade dos eleitos, dos escolhidos, dos santos, dos verdadeiros discípulos de Cristo. Esta é a espiritualidade. Amar a Deus e ao próximo, mas amar mesmo, de verdade, não com um amor fingido, uma humildade fingida, superficial, mas com um amor verdadeiro. Como tinha dito no outro vídeo, quantos judeus Moisés mandou passar ao fio da espada? Sim, no deserto eram judeus, mas foram passados ao fio da espada, porque eram falsos judeus. Judeus só na carne, no espírito, era uma vergonha, uma abominação. Eram idólatras, eram avarentos, eram soberbos, como muitos ainda estão por aí. Você é judeu? Se você não crê em Jesus Cristo, se você não nasceu de novo, não abraçou o Filho de Deus, você não é um verdadeiro judeu. Infelizmente, seja lá quem você é. Os pagãos também, aqueles que não abraçaram a fé em Jesus Cristo, não nasceram de novo, estão destinados à perdição eterna, à condenação. Nós estamos pregando ao fim de quê? Para que você tenha essa experiência com Deus, tenha esse encontro com Jesus, o Messias. Ele é que está à direita de Deus. Está para voltar. Sim, Jesus está para voltar. Preste bem atenção no que você vai ouvir a respeito da volta de Cristo. Jesus está para voltar pela segunda vez. A primeira vez ele nasceu através de uma mulher, Maria, em Belém.
cresceu e cumpriu seu ministério. Foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, está diante de Deus e à sua direita. Recebeu o domínio, o governo nos céus e na terra, e todas as coisas. Tudo é de Jesus Cristo. Tudo nesse mundo, todas as nações, tudo pertence a Jesus Cristo. A terra inteira pertence a Jesus Cristo. Ele é dono. Deus lhe deu a Jesus como herança a terra toda. Tudo que você tem, por mais rico que a pessoa seja, não pertence a ela. Todos os bens, o terreno, a casa, tudo que você tem, até os filhos e filhas não são seus, são de Jesus Cristo. Deus deu a Jesus Cristo todas as coisas. Filho de Deus. Temos um dono, temos um Senhor, temos um rei, somos sacerdote à direita de Deus. Jesus, o Messias. E ele vai voltar. Foi a promessa que ele fez. Quando estava subindo aos céus, diante dos olhos dos seus discípulos, lá no Monte das Oliveiras. Foi lá que ele subiu. 2 homens de branco apareceram aos discípulos que estavam vendo Jesus subindo, e ele sumiu. Eles disseram, apareceu junto deles, não no céu, mas ali junto deles, 2 homens vestidos de branco. Não sabemos se eram 2 anjos, não sabemos, talvez fosse 2 anjos. Apareceram 2 homens, como eles, vestidos de branco. Eles disseram, por que vocês estão olhando a Jesus de Nazaré, que está subindo aos céus? Este mesmo Jesus que está subindo aos céus, que vocês acabaram de ver subindo, ele voltará. Da mesma forma como vocês viram subir, ele voltará um dia. E pelas Escrituras Sagradas, pelos que nos revelam os profetas, é ali mesmo, no Monte das Oliveiras. É lá que Jesus vai voltar. Mas será como um relâmpago. Foi assim que Jesus ensinou aos seus discípulos. Na volta do Filho do Homem, será como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente. Um estouro, um piscar de olhos. Ele voltará nas nuvens dos céus com os seus exércitos de anjos. Esta segunda vinda vai se dar na 7ª trombeta, Apocalipse 11:15. Quando a 7ª trombeta tocar, que é o terceiro ai, e o último ai, o reino dos céus, o reino de Deus se estabelecerá como domínio sobre o mundo, sobre este mundo. Mas, irmãos e irmãs, no capítulo 11 de Apocalipse, nós temos uma referência muito importante a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda. Não pense que vai voltar uma terceira ou uma quarta vez e que Jesus vai se manifestar, vai levar um povo e depois, mais tarde, ele voltará. Isso é mentira. Jesus vai voltar a segunda vez e quando ele voltar, ele vai estabelecer ordem no planeta. Vai vir com vara de ferro, vai vir com espada afiada para destruir aqueles que corromperam a terra. Vai fazer separação, vai arrebatar, vai ressuscitar, vai dar recompensa aos seus servos, aos santos, aos que temem seu nome. Vai ser um julgamento, ressuscitar os mortos. É a primeira ressurreição universal. Arrebatamento, destruição dos pecadores, separação. Ele vai separar, e ele sabe separar. Ele é o único que conhece o coração humano. Nós andamos pelas ruas e em todos os lugares por onde você andar, conversamos com pessoas, com gente que conhecemos, com gente que não conhecemos, mas não podemos ver o coração. Não sabemos como está o coração dessa pessoa. Mas Jesus Cristo sabe. Pessoas que estão passando por você, pessoas que você não conhece. Você não sabe do coração, se aquela pessoa está nas trevas ou na luz, se aquela pessoa é um filho de Deus ou não é, se aquela pessoa ela é honesta ou não, se ela é verdadeira ou falsa, você não sabe. É claro que aqueles que são espirituais, que estão na luz, quando conversam, quando alguém conversa com você, começa a conversar, você faz uma leitura do coração, você consegue perceber, você tem o discernimento. Você que está no caminho de Deus, na luz, que é um verdadeiro cristão, você sabe se aquela pessoa nasceu de Deus, se aquela pessoa ela está cheia do Espírito Santo ou não, se foi batizada no Espírito, se não foi. Conversando com ela, você vai saber. Tem pessoas que você não consegue perceber no momento. Tem pessoas que são tão falsas que elas conseguem enganar.
Todo mundo. E com as pessoas de Deus, fala a linguagem de Deus. E com as pessoas do mundo, fala a linguagem do mundo. E é preciso, às vezes, uma convivência para detectar verdadeiramente um falso profeta, um falso irmão. Tem gente que é tão astuta, sim, tão falsa e perigosa, que ela consegue enganar multidões, como está acontecendo aí. O povo está corrompido, o povo está contaminado. O povo, eu digo não só no mundo, mas nas igrejas, porque muitos falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos pregadores têm se levantado e enganado o povo, ensinado o erro em nome de Cristo. Então, amados irmãos, a volta de Jesus Cristo é um tema muitíssimo importante. O que vai acontecer? No capítulo 11 de Apocalipse, nós temos ali sinais importantíssimos que vão nos indicar quando Jesus está próximo, perto de se manifestar, de voltar. Porque esse capítulo 11 fala de duas testemunhas. O capítulo 11 fala de duas testemunhas que precisam vir e exercer seu ministério na face da terra. E quando elas vier, elas vão exercer seu ministério na época em que o anticristo, o último imperador de toda a face da terra, estará em ação, que é a besta, do Apocalipse, capítulo 13. As duas bestas, uma que veio da terra, outra do mar. Sim, o último imperador, o último anticristo, o último império que vai dominar a face da terra. Então, é nesse período, é nessa fase, nesse tempo, que essas duas testemunhas serão levantadas por Deus. Dois homens, sim, dois homens que se levantarão para fazer prodígios, sinais na face da terra, para pregar a verdade em nome de Deus. Esses dois profetas, essas duas testemunhas que vão aparecer e que não apareceram ainda, não se manifestaram ainda, mas a seu tempo elas vão se manifestar, quando se manifestar o anticristo, porque o tempo, conforme nos relata a Bíblia, o tempo do ministério deles é cerca de 3 anos e meio. E um dos sinais importantes, quando esses dois profetas estarão em ação, lançando pragas, lançando maldições sobre a face da terra, preste bem atenção, fazendo a humanidade sofrer, sim, derramando o castigo, a ira de Deus, conforme você vai ouvir agora, está relatando no capítulo 11, profecia que João, o apóstolo João, recebeu na ilha de Patmos, diretamente de Deus, essas revelações que você está ouvindo agora. Esses dois profetas vão atormentar a terra inteira. Sim, haverá pragas e maldições, doenças. O que eles vão fazer? Vão fazer sofrer, vão derramar pragas, e tudo que eles fizer será em nome de Deus e por intermédio da vontade divina. Mas como o povo, as nações, principalmente muitos católicos e crentes, estão acostumados a ser massageado em seu ego, como você ouviu no primeiro vídeo, a pastora que ganhou um carrão, profetizou bem aquele homem que precisava de repreensão, precisava de uma advertência forte. Ela tinha que falar a verdade para ele. Você vai me dar o carro? Tudo bem, eu aceito, mas você precisa ouvir a verdade. Você está no caminho das trevas, você está se contaminando homem com homem. A palavra de Deus condena esta prática. Você é um homossexual? Sim, você está na prática de uma abominação que levará você para o inferno, levará você depois do inferno para o lago de fogo. Você será destruído, você e todos esses que estão contigo. Você precisa ouvir a verdade, tem que deixar este mal. Ela perderia o carro. Sim, a fama, a glória, o dinheiro. Dinheiro. Sim,
aquela menina também de 16 anos, profetizando o bem, profetizando coisas boas, estava compartilhando. Ela tinha que falar a verdade, só isso. Mas se ela fala a verdade, se a menina fala a verdade, profetiza o que realmente vem de Deus, porque não era da cabeça dela, da imaginação dela, o que ia acontecer? Ela não ia ganhar nada. Ganhou 100 mil reais depois. Massageou o ego. Está massageando o ego de uma pessoa que tem algo a mastigar. Isso não é amor. Amor é falar a verdade. Ela não falou a verdade. Está compactuando com as obras das trevas. Por quê? Por causa do status, da fama, por causa do dinheiro. E não só elas, mas muitos pastores, muitos pregadores, até famosos, fazem a mesma coisa. Estão massageando o ego do povo, profetizando o bem, a paz para todo mundo. Você tem que falar a verdade, mesmo que tenha que ser humilhado, rechaçado, mesmo que tenha que apanhar ou morrer por causa desta verdade. É o que acontecia, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Verdadeiros cristãos estão sendo mortos por causa do nome de Jesus, da palavra de Deus. Principalmente nesses países, lugares onde é proibido falar do nome de Jesus Cristo. Proibido ter uma Bíblia. Você pode ser morto a qualquer momento, torturado, por ter uma Bíblia, por falar do nome de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, as nações, os povos, as línguas, as raças, então, eles, principalmente muitos falsos cristãos, muita gente que foi enganada, eles vão pensar que essas duas testemunhas são do diabo. Essas duas testemunhas não são de Deus. Por quê? Porque estão derramando desgraça sobre a face da terra, porque cada um que tenta ir contra elas são mortos. Essa foi a ordem de Deus para essas duas testemunhas. Quem tentar atacar vocês, morrerão. Sairá fogo da sua boca e destruirá seus inimigos. Todos aqueles que atentarem com essas duas testemunhas, que estarão profetizando nesse tempo, porque será um tempo de perseguição contra a igreja, os verdadeiros cristãos. Será tempo de perseguição e esta besta, este anticristo, esse falso profeta que dominará o mundo, eles vão combater os santos do Altíssimo. Eles vão combater aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E diz a palavra, nos revela, os antigos profetas, Daniel e no Apocalipse, o apóstolo João recebeu esta revelação que os santos, os cristãos, serão perseguidos, uns serão mortos, outros torturados, outros haverá sofrimento e humilhação, vão passar necessidades, vão sofrer muito. O povo santo será, então, dominado, o povo santo será vencido. Sim, é nessa época, nesse tempo, será um tempo mais difícil para a igreja. Então, o povo, as nações vão pensar que esses homens não são de Deus, porque estão castigando a humanidade em nome de Deus. Estão sofrendo. O que eles vão fazer? Derramar pragas e maldições sobre a face da terra. Ordem de Deus. Mas como o povo está acostumado a ouvir de paz, de amor, de misericórdia, e que Deus não castiga, e que Deus não derrama ira, e que essas catástrofes e essas coisas ruins que estão acontecendo, e as que vão acontecer, são coisas da natureza, não tem nada a ver com Deus, porque Deus é Deus de amor, bondade, Ele não castiga ninguém, não manda sofrimento para ninguém, é um Deus de amor, não envolva Deus neste sofrimento e naquele, porque essas coisas aí que estão acontecendo não vem de Deus. Deus não tem nada a ver com o sofrimento, essas catástrofes. Deus não tem nada a ver com o terremoto, com o furacão, com o maremoto, com este fogo, este calor intenso que está abalando lá a Grécia e aconteceu no Havaí e nos Estados Unidos, em diversas regiões, lugares, está aquecendo, está mais quente, está pegando fogo,
está se alastrando, houve muita destruição por causa do calor, e isso é da natureza. Não, não é da natureza. É ira de Deus. Mas o mundo diz que não. O mundo, os pagãos, os ateus, os falsos cristãos, falsos religiosos, eles dizem que isso não tem nada a ver com Deus. Amados irmãos e irmãs, o povo foi enganado, o povo está sendo enganado. Então essas duas testemunhas serão tidas como os dois falsos profetas, serão tidos como homens que não são de Deus por causa das pragas e dos castigos que serão derramados nessa época. Mas ninguém consegue botar a mão neles, ninguém consegue matá-los, porque todo aquele que atentar contra eles será morto. Sim. Quem vai matar? Deus, por meio de seus anjos. Fogo sairá da sua boca, significa a palavra de poder. Ninguém pode tocá-los, mas preste bem atenção. Eles, então, quando terminaram o ministério, que na Bíblia fala 1260 dias, tempo em que vai governar o anticristo, 42 meses, que é o mesmo tempo, um período curto, como que de 1 hora, não será por muito tempo, como o ministério de Jesus, 3 anos e meio. Quando eles terminaram o ministério deles, e tiver causado grande desgraça e tormento no meio da humanidade, a besta que sobe do abismo vai combater contra essas duas testemunhas e vai mandar executar. Então, chegou o fim do seu ministério, eles serão executados pelo anticristo, não ele mesmo, mas por ordem dele. Aonde vai ser? Lá em Jerusalém, simbolicamente, Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. Lá numa praça, eles serão mortos, seus corpos ficarão ali estendidos. O povo e as autoridades não vão permitir que eles sejam sepultados. Não vão permitir. Então as nações, línguas e os povos ficarão felizes, trocarão presentes entre si, porque essas duas testemunhas foram um tormento para a humanidade. Mandarão presente mutuamente, farão festa, atirarão foguetes. Será uma alegria para eles, porque esses profetas causaram tormento, castigo. Porém, eles ficarão ali, seus corpos estendidos por 3 dias e meio. Todos vão poder ver. Todas as nações, todas as pessoas poderão ver os corpos dessas duas testemunhas ali, desses dois profetas. Estendido durante 3 dias e meio. E vai haver muito comentário. Vejam, foram destruídos, eram intocáveis, estão mortos. Mortos, foram executados. Não eram de Deus, não eram pessoas de Deus, porque olha quanta desgraça trouxeram sobre a terra. Quantos castigos. Mas depois de 3 dias e meio, veio um sopro vindo de Deus, do alto dos céus, e entrou nesses dois profetas. E eles se levantaram, ficaram de pé. Quando o povo que estava ali olhando, e provavelmente pelas redes de comunicação, porque isso vai acontecer, todos olhando e todos vão ver ao vivo, esses dois profetas se levantaram. E uma voz vinda do alto dos céus disse: subam aqui. E eles foram subindo e sendo arrebatados visivelmente na frente de todas as câmeras, na frente daqueles seus inimigos, adversários que estavam, todos os que contemplavam as duas testemunhas, puderam ver eles subindo, até desaparecer. E quando isso aconteceu, eles deram glória a Deus, começaram a glorificar a Deus, porque esses homens realmente eram profetas, eram de Deus. Eles não estavam errados. Só que, naquele momento em que houve esse arrebatamento, a 10ª parte da cidade de Jerusalém, a 10ª parte,
7.000 pessoas foram mortas num terremoto. Enquanto eles estavam subindo, houve um tremor de terra e morreram 7.000 pessoas. 7.000 é uma linguagem de ilustração simbólica. Muita gente morreu com aquele terremoto local, naquele lugar, Jerusalém. Os que sobreviveram deram glória a Deus. Mas morreu muita gente. Eram homens de Deus. Castigo divino. E eu não estou falando do Antigo Testamento. Estou falando de algo que vai acontecer no futuro. Isso não aconteceu ainda. Em nenhuma história da humanidade nunca se ouviu e nem viu dizer que dos profetas foram arrebatados visivelmente diante do povo. Nesta linguagem que estou falando, da Bíblia Sagrada. Isso não é símbolo, não. Isso é a palavra de Deus viva e clara, para que você preste muita atenção que Jesus não vai voltar agora, nem amanhã. São sinais da volta do Messias. Porque diz ali a palavra que o segundo ai, esse era o segundo ai, o primeiro, a quinta trombeta, o primeiro ai, a quinta trombeta, o segundo ai, a sexta trombeta. Agora vem o terceiro ai, a sétima trombeta, a última trombeta. Então, Jesus Cristo está às portas. Quando isso acontecer, Jesus Cristo está às portas para estabelecer com a sua vinda o reinado de Cristo, o reinado de Deus sobre toda a face da terra. Haverá o quê? Arrebatamento, ressurreição, o julgamento, recompensa para os santos, os servos, os fiéis, os eleitos. Uma primeira ressurreição universal. O arrebatamento, aquele pregado por Jesus no capítulo 24 de Mateus, e nos outros evangelhos, um será tomado, outro deixado. E os que ficar vão ser destruídos. Os ímpios serão destruídos. Os pecadores, aqueles que não se converteram. Todos aqueles que receberam a marca da besta, todos aqueles que eram contra o nome de Jesus, a igreja de Jesus, serão destruídos. Todos os governos, desde os maiores até os menores. É a volta de Cristo, está iminente. O terceiro ai é a volta do Messias. Está no capítulo 11, ainda no versículo 15 do Apocalipse. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta. Está lá. E eis que Deus e seu Messias estabelece seu reino sobre a face da terra. Toma o domínio de tudo. Então chegou o momento de dar recompensa aos seus servos, os profetas, aos que temem seu nome, e aos santos do Altíssimo, de destruir aqueles que contaminaram a face da terra. Estabelecer o reinado, o domínio total. Mas será visto, quando ele voltar, todas as tribos, todos os homens, todas as nações, todas as pessoas do mundo vão ver com os seus olhos. Não vai ser de uma forma ostensiva, uma forma invisível. Não, será visível. Todo olho verá. Os povos e as nações baterão no peito e lamentarão com a chegada dele. Mas os inimigos dirão: montanha, cai sobre nós, outeiro, cobre-nos. Escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Quem ficará de pé diante dele? Ele vem para fazer separação e não terá dó nem piedade. Vem com espada na boca e vara de ferro na mão, com seus exércitos poderosos. Diz a palavra que o anticristo e os exércitos vão querer combater contra o cavaleiro e os que o acompanham, o seu exército, mas serão presos e lançados vivos no lago de fogo. É o momento em que o Satanás, o chefe de todos os demônios e anjos caídos, será preso por um anjo de Deus e lançado no abismo. Capítulo 20, Apocalipse capítulo 20. O 19 descreve a vinda dele, o que ele vai fazer. Um anjo no sol, assobiando e chamando todas as aves do céu para comer carne de general, capitão, carne de reis, governantes, escravos e livres,
de modo geral, chamando as aves, os abutres, as águias, porque será grande a matança na face da terra. Rolará a cabeça por um vasto território. É a ira de Deus. Deus colocando debaixo dos pés do seu Filho Jesus Cristo, Messias, todos os seus inimigos. Serão como lama e pó debaixo dos pés do Messias e de todos os santos. Todos aqueles que foram perseguidos, torturados, martirizados. Então haverá glória para os seus fiéis eleitos. E os inimigos serão destruídos, serão aprisionados em cadeias do outro lado. E no final serão lançados no lago de fogo. Porque ainda não é o final. Cristo precisa e tem que reinar sobre a terra. Os santos do Altíssimo, os eleitos, serão os que governarão, serão os novos políticos de um novo mundo. Aqui, eu estou falando do novo céu e da nova terra ainda. Não, até hoje e até aquele momento vai imperar a impiedade. Como vocês estão vendo, todos nós percebemos que todos os governos do mundo não vão bem. As populações não vão bem, estão todos contaminados. Veja quanta prostituição, quanta imoralidade, quantos crimes. Quando você vê um noticiário, como tem crime passional, a cada minuto, a cada segundo acontece crimes passionais por causa de traição, por causa de ciúme. Vocês estão entendendo, amados irmãos? Quantos assassinatos, quantos escândalos contra a criança, quanta opressão e maldade e crueldade se comete contra as criaturas, o meio ambiente e as crianças, os inocentes. E os servos e servas de Deus que estão presos. Todos os países, há muitos mártires, muitos filhos e filhas de Deus que se convertem ao cristianismo em países, em cidades e lugares que não pode, de modo algum, proclamar o nome de Jesus. Quando têm uma experiência com Deus, são transformados e passam a crer e deixar de sua idolatria, de sua falsa religião. Eles são perseguidos, torturados e mortos. Quantos estão presos, sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo? Grande será a alegria, a recompensa desses irmãos, os mártires. Essas duas testemunhas que estão para aparecer na face da terra, elas não vieram ainda, não estão aí ainda, mas elas vão chegar. E quando elas chegar, é isso que vai acontecer. São sinais, amados irmãos, sinais. Sinais de que Jesus está por vir. Mas ele não vai vir hoje nem amanhã. Primeiro, é preciso que essas duas testemunhas apareçam. E é desse jeito mesmo que vocês ouviram nessa pregação. É necessário, conforme o apóstolo Paulo pregava em suas cartas, em todas as suas pregações, sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, sobre o reinado de Cristo, ele pregava que o anticristo, o último imperador, falso profeta, ele é preciso aparecer primeiro e enganar a humanidade inteira. Sim, a humanidade inteira que não quis receber o nome de Jesus, a palavra de Deus, no coração. Se contaminaram com o mundo e não quiseram de modo algum renovar sua vida, andar direito. Por isso serão enganados por esta força misteriosa de Satanás agindo através dessas autoridades. Então, é preciso que se manifeste o ímpio, o homem da iniquidade, dominado e instigado, influenciado pelo poder de Satanás. Prodígios, sinais e milagres fará a segunda besta, o falso profeta. Até fogo descer do céu sobre a terra. Vai enganar a humanidade inteira. Todos aqueles que não são eleitos, não receberam a palavra de Deus, não se converteram verdadeiramente, serão enganados. E depois destruídos e condenados para sempre. Por isso estamos pregando a palavra de Deus com a maior sinceridade para você, para que você, recebendo no coração, entenda que nós não nascemos neste mundo como animais que
que são abatidos e não vão ressuscitar. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para viver eternamente. Conforme Jesus disse aos judeus no seu tempo, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus não é Deus de mortos, é Deus dos vivos. Todos nós vivemos para Ele. Ou viveremos sem Ele, para sempre. Irmãos e irmãs, são sinais da volta de Cristo. Então, Jesus não virá enquanto não se manifestar essas duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11. Pegue a sua Bíblia, leia com devoção, preste bem atenção, porque é o segundo ai e é preciso que venha o terceiro ai. E nesse terceiro ai, no versículo 15 desse mesmo capítulo, o terceiro ai é a sétima trombeta, é a última trombeta. É a volta de Cristo, a manifestação do reino de Deus sobre a terra. É o julgamento, não é o julgamento final. Não é o julgamento final, vem depois ainda. Haverá um milênio sobre a face da terra. Esse milênio é muito tempo de governo e de paz e de justiça sobre a terra. Mas a humanidade vai se corromper no final. Por isso diz a palavra de Deus que o demônio que está preso será solto para extraviar as nações e levar todos a uma condenação. A continuação, no capítulo 20 de Apocalipse, do que vai acontecer depois. Mas esse milênio é o milênio de Cristo, é o reino de Cristo dominando sobre toda a terra. É uma nova geração, é um período de paz, um período de justiça. Governo do Messias, autoridades políticas serão os santos do Altíssimo. São eles que vão governar. Jerusalém será exaltada. Sim, o lugar do governo será lá. E será exaltada. É de lá que será governado toda a terra. Seus escolhidos, seus eleitos é quem vão dominar, ser juízes, governantes, deputados, prefeitos, autoridades sobre o mundo inteiro. Quem vai viver, quem vai morrer, quem vai sobreviver, quem vai ficar, quem vai governar, é um mistério. Nós sabemos que será esse milênio um período muito longo de justiça, verdade, paz, direito. A forma correta de como se deve governar. Porque o mundo, do jeito que está, amados irmãos, o mundo e as igrejas, do jeito que estão, não pode continuar assim. É muita falsidade, muita iniquidade dentro de todas as igrejas. Muita falsidade. Sim, muito roubo, muito adultério, muita avareza, muitos frutos ruins. E são poucos, muito poucos, que se reúnem os fiéis em todas elas. Resumindo, concluindo tudo, não são tantos, a maioria estão perdidas, foram enganadas. Foram enganadas, falsos pregadores, falsos pastores, falsas pastoras, falsos missionários, falsos profetas do mundo, na televisão, nos meios de comunicação, pregando a riqueza, pregando a idolatria, pregando a imoralidade sexual, prostituição. Mas isso tudo vai mudar. Isso tudo vai mudar. Um dia vai mudar. As coisas vão melhorar? Não. As coisas vão piorar e piorar. E cada vez mais. Até se transformar numa grande tribulação. E Jesus vai abreviar, diz a palavra de Deus. Jesus vai abreviar os dias de sofrimento com a sua chegada. E dar a glória, a vitória e o domínio sobre todas as nações aos seus santos. Conforme nos relata o profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 27. Lá ele diz, todos os reinos do mundo, todos os povos, todas as nações, elas estarão submissas ao povo santo do Altíssimo, que lhes prestarão obediência. Então, o povo santo do Altíssimo será recompensado. O povo santo do Altíssimo, nessa época, será glorificado e terá o domínio sobre
todos os reinos. É o justo, é o santo, é o eleito, é o fiel, é o que verdadeiramente é justo, fiel, direito, certo. É esses que vão governar. Não haverá ímpio, gente falsa em governo nenhum. Os juízes serão santos, os governantes serão santos, serão justos, não serão ímpios. Isso tudo vai acabar, meu irmão, essa impiedade, essa falsidade, essa corrupção no mundo inteiro vai ser destruída com a chegada do Messias, com vara de ferro. Ele vem para destruir como se fossem potes de barro. Veja, uma vara de ferro golpeando potes de barro. Assim será Jesus Cristo com seus anjos destruindo os ímpios, por mais bem armados que eles estiverem. Sim, não há arma, não há poder que possa vencer o exército do Senhor. Vai destruir todos, como se fosse pote de barro. E ainda ele promete, numa das cartas do Apocalipse, carta a Tiatira, ele promete dar como recompensa a vara de ferro aos seus eleitos. Sim, para ajudar na matança, na destruição dos ímpios. Vara de ferro, carta a Tiatira. Lá ele fala, no último versículo, que ele dará como recompensa. Ao que tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai fazer. Ele vai dar em recompensa, uma vara de ferro, àqueles que são vencedores. Vara de ferro. Para destruir as nações com vara de ferro, como se fosse potes de barro. Está lá, leia. Carta a Tiatira. O que Deus vai dar aos seus eleitos. Uma das cartas, são 7 cartas. Ali ele revela o que ele vai fazer. No Salmo 109, no Salmo 110, tradução diferente. Por isso, um é no 109, outro no 110. Fala a esse respeito que Deus vai colocar todos os inimigos de Jesus Cristo debaixo dos pés dele. E que vai derramar ira e destruí-los. Sim. Salmo. E no Salmo 2 também traz revelação do futuro, do governo do Messias, onde ele fala dessa vara de ferro. Eu te dou todas as nações como herança, governa com vara de ferro. Também no Apocalipse fala, governa com vara de ferro. Governar com vara de ferro não é vara de madeira. Vara de ferro. Irmãos e irmãs, são sinais. Por isso, se alguém está pregando que Jesus Cristo pode vir hoje ou por amanhã, a qualquer momento, é mentira, não é verdade. Primeiro é preciso que haja esses sinais que você acabou de ouvir. Leia a sua Bíblia, capítulo 11, Apocalipse. Essas testemunhas precisam vir primeiro. Esse anticristo, o último, precisa vir, porque é nesse tempo. E outro sinal que nós temos nesse capítulo 11 é que quando essas duas testemunhas estiverem profetizando durante essa missão, eles têm um tempo onde eles vão começar e terminar. Durante esse tempo, não haverá chuva. Não. Sim, vai ser ordenado ao céu que não chova durante esses anos de profecia. Essas duas testemunhas. Então, é um outro sinal. Outro sinal que nós temos, que nessa época em que esses dois profetas estarão atormentando a humanidade inteira, não haverá chuva durante o ministério deles. Não haverá chuva. Outro sinal.